meninos e meninas, bem-vindos a mais uma videoaula do canal Matematicando. Eu sou a professora Ana. E eu sou a professora Cíntia. Eu sou o professor Alex. Hoje nós vamos resolver a atividade da roda gigante. Aqui na atividade nós temos o seguinte enunciado: a roda gigante é um brinquedo típico de parque de diversões. Neste parque, o brinquedo tem 12 assentos. Cada assento possui capacidade máxima para 3 pessoas. O seu raio é de 5 metros e a altura do local de entrada é de 2 metros quando está sem a escada de apoio. Considerando a posição 1 da imagem e que a roda gira no sentido anti-horário, respondam as questões atentamente, anotando todo o processo de desenvolvimento. Item A. Sabendo que o movimento é uniforme e que a volta completa dura 12 minutos, quanto tempo demora para passar de uma posição para outra? Item B. Qual a distância percorrida após ser realizada uma volta completa? Item C. Qual a distância percorrida após ser realizada meia volta? Item D. Qual a distância percorrida ao mudar da posição 1 para a posição 2? Item E. Qual o ângulo entre cada assento? Item F. Faça uma tabela com as alturas de cada posição, com o ângulo formado pela volta parcial e do tempo. Item G. Faça um gráfico da altura em função da posição. Item H. Faça um gráfico da altura em função do ângulo. Lembrando, pessoal, que aqui é importante que vocês deem uma pausa, para vocês tentarem resolver e daí sigam com a gente na sequência. Item A. Então aqui a gente tem a nossa roda gigante, aqui sendo a posição 1, a posição 2 e assim por diante até a posição 12. E a gente tem também que o raio aqui da nossa roda gigante mede 5 metros. E aqui a altura até esse primeiro assento, a primeira cabine, a gente tem que aqui mede 2 metros. Beleza, então vamos começar ali com a letra A. Então na letra A, a gente quer saber quanto tempo demora para eu sair da posição 1, então aqui sair da posição 1, e chegar na posição 2, sabendo que a volta completa dura 12 minutos e que o movimento é uniforme. O que isso significa? Significa que o mesmo tempo que eu levo para sair da posição 1 para a posição 2 é o mesmo que eu levo para sair da posição 2 e chegar na posição 3, e assim por diante. Então eu tenho aqui, eu demoro o mesmo tempo em todos esses momentos. Então, se eu demoro 12 minutos para dar a volta completa de uma posição para outra, como eu tenho 12 posições, de uma para outra eu vou levar 1 minuto, que é o 12 dividido por 12, que é 1 minuto. Então, a letra A, a resposta é 1 minuto. Item B. Agora, então, o item B. No item B, a gente quer saber qual a distância percorrida após uma volta completa. Estou pensando aqui em quanto que eu vou me locomover dando essa volta aqui completa, em relação à nossa circunferência. Como a gente percebe, então, a roda gigante é uma circunferência, então essa distância percorrida vai ser exatamente o perímetro dessa circunferência. Essa volta inteira aqui. Então, lembrando lá do que a gente sabe já,
quanto que é a fórmula, né? Qual que é a fórmula para encontrar o perímetro da nossa circunferência. Era 2πr, né? Então, 2πr. Lembrando que esse r é o raio da circunferência. Nesse nosso caso aqui, o r, ele é igual a 5 metros. Estava lá no enunciado da nossa questão. Então, aqui a gente tem que o comprimento, né, dessa circunferência, então a distância que eu vou percorrer após a volta completa, vai ser o 2π vezes 5 metros. Estou mostrando, tá lá embaixo. Vai ser o 2π vezes os 5 metros. Então aqui a gente vai fazer a conta, né? Então a volta completa, isso aqui implica, né? Então que é 2π vezes 5, que é igual a 10π. Se a gente responder assim, né? Vou colocar metros aqui, está correto. A gente pode também fazer uma aproximação para o π, por exemplo, 3,14 ou 3,1415, mas eu vou manter dessa forma aqui mesmo, ok? Item C. Para o nosso item C. No nosso item C, a gente quer saber quanto que eu vou percorrer após dar meia volta. Bem, se uma volta inteira eu sei que a gente vai percorrer 10π metros, meia volta é metade desse comprimento, é metade dessa distância, então é só a gente pegar lá o que a gente tinha conseguido no nosso item B, que era a volta completa, e dividir por 2. Então aqui eu vou marcar o item C, que a gente está fazendo agora. Então meia volta, vamos até anotar aqui, né? Meia volta eu tenho que a meia volta, então, é uma volta completa, que é o 10π, dividido por 2, que é igual a 5π metros. Ok? E é só isso, né? Porque a gente sabe que, então, se uma volta completa era 10π, meia volta é só dividir por 2 e eu vou obter 5π metros. Item D. Agora, no item D, a gente quer saber quanto que eu vou ter, né? Vou percorrer de distância para sair da posição 1 para a posição 2. Então, eu estou na posição 1 e quanto que eu vou percorrer para chegar na posição 2. Então, é o comprimento desse arco aqui. Como eu tenho aqui a volta completa, né? Passando pelas 12 cabines, eu teria os 10π. Então, eu posso pensar, né? Que a gente pode dividir essa distância total, né, que era a volta completa, que a gente fez lá no item B. A gente pode dividir, então, esses 10π por 12. Que, né, nos 10π eu estaria percorrendo uns 12 posições. Então, para saber de uma posição para outra, eu vou dividir por 12. Então, eu posso dividir aqui por 2 em cima e embaixo. Então, eu vou obter 5π sobre 6 metros. Ok? A gente poderia ter partido direto aqui da meia volta, ó. Eu pensei na volta completa, né? Na volta completa aqui. Então, eu sabia que percorria 10π metros e daí eu dividi por 12. Mas se eu pensar só aqui, né? Na metade da minha volta, eu sei que aqui eu vou percorrer os 5π metros. Então, eu poderia fazer os 5π dividido pelo tanto de cadeiras que eu tenho aqui, que é 6. E eu chegaria também na resposta de 5π sobre 6 metros. Item E. O item E, então, a gente quer saber agora o ângulo entre cada assento. Então, aqui, por exemplo, da posição 1 para a posição 2. Tenho esse assento e esse. Aqui eu formo esse ângulo aqui que eu vou marcar em vermelho. Mais de alfa. Então, eu tenho um ângulo alfa entre um assento e outro, né? Então, eu quero descobrir quanto que vale esse ângulo. Bem, como a gente sabe, a gente já viu isso em aula, a circunferência total, ela tem 360 graus, certo? Então, eu tenho 360 graus. Se eu tenho 12 assentos diferentes e eles estão espaçados de forma igual, né? Então,
Eu tenho o mesmo ângulo aqui, o mesmo ângulo entre o acento 2 e o 3, o mesmo entre o 3 e o 4 e assim por diante. Então, basta eu dividir o 360 graus por 12, que é a quantidade de acentos. Então, eu vou fazer 360 dividido por 12. Aqui o 36 dividido por 12 dá 3. Então, 3, 30. Então, eu tenho aqui o ângulo alfa mede 30 graus. Eu poderia fazer isso também em radiano. Então, no total aqui na minha circunferência, eu tenho 2π radianos. Lembram lá? 2π radiano. E eu tenho 12 acentos. Então, eu vou fazer o 12π dividido por 12. Eu ainda posso simplificar, né? Dividir por 2 em cima e embaixo, obtendo aqui 1 e aqui 6. Então, eu vou... Não vou escrever 1, né? Porque se escrever só o π já dá a entender que está multiplicado por 1. Então, π sobre 6 rad. Então, aquele ângulo alfa aqui que a gente queria saber é 30 graus, ou equivalentemente a π sobre 6 rad. Item F. Bom, agora, pessoal, a gente vai preencher nossa tabela, né, com os dados dos ângulos formados entre cada posição com relação à posição inicial, da altura formada, né, em cada posição e do tempo que demora para a gente chegar nessa posição. Então, aqui, primeiramente, vamos montar a parte dos ângulos, ok? Então, agora, pessoal, nós vamos analisar os ângulos que cada posição faz com relação à posição inicial, tá bom? A gente já calculou anteriormente que o ângulo entre cada assento é de 30 graus. Então, 30 graus. Ou a gente ainda pode escrever π sobre 6. Na hora que a gente for preencher nossa tabela, nós vamos utilizar os ângulos em radiano, tá bom? Mas se vocês preferirem anotar no caderno de vocês em graus, não tem problema. São equivalentes. Então agora nós vamos verificar o ângulo que a posição 1 faz com a posição 1. Percebam que não temos variação, então aqui, obviamente, o ângulo vai ser 0. Aqui, no caso, como a gente está analisando em radianos, 0 radianos. Então, agora, para a posição 2, a gente sabe que tem uma variação que a gente já calculou anteriormente, que é de 30 graus ou π sobre 6. Então, a gente já anota que é π sobre 6 radiano. Com relação à posição 3, nós sabemos que vão ser 2 vezes a variação entre cada posição, não é mesmo? Então, se a gente tem que da posição 2 para 1, a gente tem π sobre 6, então ali, nesse caso, a gente pode escrever como sendo 2π sobre 6, ou ainda simplificando, π sobre 3, que isso é equivalente a 60 graus, ok? Seguindo a mesma ideia, então, da posição 4 com relação à posição 1, a gente vai ter 3 vezes a variação entre os ângulos, né? 3 vezes os ângulos entre cada assento, né? Porque a gente anda da posição 1 para a posição 2, da posição 2 para a posição 3 e da posição 3 para a posição 4. Então, aí a gente tem 3π sobre 6, que isso é equivalente, simplificando, né, a π sobre 2. E isso, né, para quem não se recorda, é equivalente a 90 graus. Percebam, né, que aqui a gente tem um ângulo reto. Para a posição 5, nós teremos a adição de mais 30 graus, ou π sobre 6, com relação à posição 4. Então, nisso, nós temos 4π sobre 6, que isso a gente pode simplificar, ficando
2 π sobre 3 rad. Em graus, lembrem-se que é o equivalente a 120 graus. Com relação à posição 6, nós vamos novamente seguir o processo de adicionar mais π sobre 6 no ângulo anterior. Então, a gente tinha 4π sobre 6, agora nós teremos 5π sobre 6. Aqui, a gente já não consegue mais simplificar, mas traduzindo para graus, a gente tem que ele vai ser equivalente a 150 graus. Bom, vocês já entenderam a ideia para a gente calcular os ângulos entre cada posição, não é mesmo? Então eu vou terminar de preencher a tabela e vocês vão ver agora num piscar de olhos. Então agora nós já terminamos de completar a nossa tabela com os ângulos em que cada posição faz com a posição inicial. Então agora, pessoal, nós vamos analisar a altura que cada posição faz com relação ao solo. Percebam que o enunciado já nos dá algumas dicas. Ele fala que a altura da entrada com relação ao solo é de 2 metros. Então percebam que a entrada é na posição 10. Nessa posição, a gente vai ter a altura ali, então, de 2 metros. Como a gente já sabe esse dado, nós já vamos anotar na nossa tabela. Outra informação que nós temos é que o raio da roda gigante é de 5 metros. Com isso, a gente sabe que na posição 1, por exemplo, a gente vai ter os 2 metros iniciais mais 5 metros, que é o tamanho, o comprimento do raio. Percebam que aqui a gente anda para chegar na posição 1, todo o comprimento do raio. Então, a gente tem 5 mais 2, que isso é igual a 7. Então, vamos anotar ali na nossa tabela. Outra posição que a gente também já sabe a altura seria a posição 7, que ela é equivalente à posição 1. Então, a gente já pode marcar que, como elas são equivalentes, né, percebam que a altura daqui para cá vai ser a mesma com relação ao solo, com relação à posição 7, né? Então, a gente já pode marcar que ela também tem altura 7. Mas tem mais uma posição que a gente já pode calcular a altura de uma maneira bem fácil. Então aqui, se a gente analisar a posição 4, a gente tem 2 vezes o raio da nossa roda gigante mais a altura da entrada. Então nisso, nós temos 2 vezes 5 mais 2, que é a altura da nossa entrada. E isso dá 10 mais 2, que isso é igual a 12. Até que tudo bem fácil, né? Então vamos anotar isso na nossa tabela. Então agora, pessoal, nós vamos calcular a altura da posição 2. Percebam que se a gente projetar o ponto da posição aqui nesse eixo, a gente tem um triângulo retângulo. Então eu vou ampliar o desenho para que vocês possam perceber algumas coisas que a gente vai utilizar na nossa resolução. Então aqui, pessoal, eu ampliei um pouquinho esse nosso desenho, né? Então aqui a gente tem a posição 2, aqui a gente tem o raio, né, da nossa roda gigante, que a gente sabe que no caso mede 5 metros. E a gente sabe também que o ângulo que forma aqui, como a gente já viu anteriormente, é π sobre 6, que isso é equivalente, né, como a gente já trabalhou, a 30 graus. Então, que relação que vai nos dar a altura com relação a esse eixo, né? Vocês se recordam? A gente viu uma relação trigonométrica que trabalhava com cateto oposto sobre hipotenusa. Qual que é essa mesmo? Seno, né? Então, seno de um ângulo alfa vai ser igual à medida do cateto oposto sobre a hipotenusa. Vamos marcar assim. E a gente já tinha visto também os ângulos notáveis, não é mesmo? Então, o seno de 30 graus, ele é
meio. Então, aqui a gente já pode anotar meio vai ser equivalente ao nosso cateto oposto sobre a nossa hipotenusa. Assim, a gente pode trabalhar da seguinte forma. Multiplicando cruzado, 5 vai ser igual a 2x. E com isso, nós temos 5 sobre 2 igual a x. Chegamos que o x ele é igual a 2,5 metros. Essa é a nossa resposta? Não, não é mesmo? Pensem que é só essa alturinha aqui. A gente tem que adicionar ainda os 5 metros que a gente tinha do raio e mais os 2 da entrada. Então, a altura da posição 2 vai ser 7 mais 2,5, que isso é igual a 9,5 metros, nossa unidade de medida. Vou anotar esse número na nossa tabela. Então, agora nós vamos calcular da posição 3. Eu já ampliei aqui o desenho para a gente analisar. Então, aqui a gente vai ter a posição 3. Aqui a gente tem a projeção, dela com relação a esse eixo que a gente está trabalhando. Aqui nós temos o nosso raio, de 5 metros. A gente quer encontrar essa altura aqui, a princípio, Então, ali a gente tem o nosso x e a gente sabe que aqui, a posição 3 tem π sobre 3 de ângulo, Então, 3π sobre 3 radianos é equivalente a 60 graus. E seguindo a mesma ideia, quem que vai relacionar cateto oposto com relação à hipotenusa é o seno. Então, seno de 60, a gente sabe lá dos ângulos notáveis, que é raiz de 3 sobre 2, e isso vai ser igual ao nosso cateto oposto, que aqui a gente está chamando de x, sobre a hipotenusa, que é 5. Então, a gente tem, fazendo multiplicação cruzada, 5 raiz de 3, que é igual a 2x. Aqui, então, a gente vai simplificar, dividindo em ambos os lados por 2, a gente tem 5 sobre 2 vezes raiz de 3, que isso é igual ao nosso x. Simplificando um pouquinho mais ainda, a gente pode escrever 2,5 vezes raiz de 3, que essa vai ser a nossa altura, mas essa altura é parcial. Então, o que falta ainda? Falta a gente adicionar o 7 que a gente já tinha anteriormente, Então, a altura vai ser 7 mais 2,5 raiz de 3. A gente pode deixar assim mesmo, tá, pessoal? Se vocês quiserem trabalhar com uma aproximação para raiz de 3, tudo bem. Mas aqui, o raiz de 3 é um número real, então a gente pode manter dessa forma. Eu vou anotar esse valor na nossa tabela. Então, aqui, pessoal, para a gente analisar a posição 5, a altura da posição 5, vamos lembrar um pouquinho lá da ideia que a gente trabalhou anteriormente, que era da redução de ângulos. Percebam que a posição 5 tem um correspondente no primeiro quadrante, Então, aqui, por exemplo, está a posição 5 e eu quero descobrir qual que é o correspondente, do ângulo que forma do ângulo que a posição 5 tem, com relação ao nosso primeiro quadrante. Então, é aquela ideia, A gente faz uma projeção. Vou marcar aqui primeiro o ângulo que a gente tem. E eu vou projetá-lo aqui no nosso primeiro quadrante. Ele vai formar aqui um ponto P. E a gente quer descobrir quanto que vai ficar
o ângulo que esse ponto P tem. Aqui nós temos o nosso ângulo formado com a posição 5. E aqui a gente quer descobrir esse ângulo em azul. Então vamos aqui fazer a redução do segundo quadrante para o primeiro quadrante. Então a gente vai ter um π menos o ângulo alfa. Aqui no caso, nosso ângulo é 2π sobre 3. Então a gente vai fazer π menos 2π sobre 3. A gente pode fazer uma multiplicação aqui para termos o mesmo denominador. Então a gente multiplica o π por 3 sobre 3 menos 2π sobre 3. Agora a gente consegue fazer as operações juntos. π menos 2π fica π. E aqui a gente tem sobre 3. π sobre 3 a gente já calculou. Percebam que a altura da posição 5 é igual à altura da posição 3, tá? Agora vocês podem me perguntar, será que a posição 6 terá um equivalente no primeiro quadrante? Se vocês olharem aqui para a nossa roda gigante, ela se aproxima, né, da posição 2. Mas a gente vai calcular para ver se o ângulo que forma a posição 6 com relação ao nosso eixo ali, né, com relação à posição 1, ela vai ser de fato a redução para o primeiro quadrante da posição 2. Então vamos lá. π menos, como a gente já viu, menos o ângulo, né? O ângulo da posição 6. Então é 5π sobre 6. Trabalhando em cima disso, a gente tem 6π sobre 6 menos 5π sobre 6. Então a gente terá 6π menos 5π vai dar π sobre 6. E de fato, percebam que a posição 2 é π sobre 6. Então a gente já pode anotar a nossa altura, pois nós já calculamos anteriormente. Percebam que nós teremos outras posições que terão alturas semelhantes. A posição 8 vai ser semelhante à posição 12, a posição 9 vai ser semelhante à posição 11. Então vamos agora calcular a 8 e a 9 e assim vamos terminar de completar a nossa tabela de alturas com relação a cada posição. Então agora nós vamos calcular a altura da posição 8. Então aqui a gente tem a posição 8 e a gente sabe, né, como a gente já viu, que o ângulo formado entre cada posição é de π sobre 6. Então a gente tem esse ângulo aqui, π sobre 6. A gente quer saber a altura, né, esse valor x, e nós temos a nossa hipotenusa, que é o nosso raio, né, que mede 5. Aqui é só a posição 8 para a gente marcar, né, que a gente está analisando ela. Então, utilizando lá as ideias que a gente já vem trabalhado, né, que vai obter a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa, vai ser o nosso seno. Então, seno de π sobre 6, como a gente já viu, é meio. E isso vai ser igual ao nosso x sobre 5. Como a gente já calculou anteriormente, isso daqui, ele dá, vocês se recordam? 2,5, não é mesmo? Se vocês não se recordam, voltem um pouquinho que é a mesma coisa quando a gente estava resolvendo para a posição 2. Só que agora a gente tem que analisar o seguinte, a gente já tinha que era 7, mas a gente está voltando o 2,5. Então, a gente vai ter que a altura da posição 8 vai ser 7 menos 2,5. Isso, então, vai ser
4,5 metros. Vamos anotar esse valor na nossa tabela. Como a gente já percebeu que a posição 8 vai ser equivalente à posição 12, então vamos preencher as duas posições. Agora vocês podem me perguntar, tá, se a posição 8, o cálculo, para a gente obter o valor de x, era equivalente à posição 2, será que a posição 9 será equivalente à posição 3? De fato será, porque a gente tem aqui 60 graus, não é mesmo? Ou π sobre 3. Então, a gente já vai simplificar e vamos fazer essa mesma ideia aqui, só que utilizando, o nosso 2,5 raiz de 3. Então, a gente tem que a altura da posição 9, assim como a altura da posição 11, vai ser 7 menos 2,5 raiz de 3. Se vocês não se recordam como a gente calcula, como a gente chegou nesse valor, podem retornar quando a gente estava ali na parte resolvendo a posição 3, que é também equivalente à posição 5, Mas aqui no caso, como está para cima da metade, a gente somou. Agora a gente subtraiu. Então, eu vou colocar ali o nosso valor na nossa tabela, assim terminando a nossa parte de alturas. Até aqui, pessoal, nós vimos as alturas e agora vamos calcular ali a questão do tempo. Bom, pessoal, agora nós vamos verificar o tempo que a gente leva para chegar a cada posição. Lembrando que no item A, a gente calculou que a variação de uma posição para outra leva 1 minuto. Então, para a gente chegar da posição 1 na posição 1, que é a posição inicial, a gente leva 0 minutos. Concordam comigo? Da posição 1 para a posição 2, 1 minuto. Da posição 1 para a posição 3, 2 minutos. Então, assim, a gente vai adicionando 1 minuto a cada uma. Então, teremos a tabela. Assim, pessoal, a nossa tabela ficou desta forma. E vamos dar continuidade com o próximo item da atividade. Item G. Então, certo, pessoal, Aqui agora com a tabela em mãos, A tabela que relaciona a posição, o valor do ângulo e o valor da altura, A gente vai construir aquele gráfico, Que foi construído em aula, Então, que vai relacionar a posição com o valor de sua altura, beleza? Então, como que a gente vai fazer isso? Bem, aqui no software, no nosso plano, na hora de construir o plano, a gente vai adotar o eixo X aqui como sendo o valor da posição e o Y o valor da altura, Então, e como que a gente vai plotar essa informação? A gente vai utilizar a ideia, de par ordenado lá, onde a primeira coordenada representa o X, nesse caso a posição, que é 1, para o primeiro ponto, E o Y, na posição 1, o valor da altura é 7, então 7. Pronto, apareceu aqui esse ponto que representa a informação de que na posição 1 a altura é de 7 metros. Próxima posição lá, posição 2. Nessa posição 2 a gente tem que a altura é 9,5. Então aqui a gente sabe que o valor do x vai ser 2, por causa da posição, e a altura é 9,5. Prosseguindo, na posição 3 a gente tem que a altura é de 7 mais 5 raiz de 3 sobre 2, ou aproximando, aproximando a raiz de 3 e fazendo as continhas, chega em 11,33, mas aqui eu vou escrever a expressão inteira, tá? Então na posição 3 a gente tem que o y vai ser 7 mais 5, 5 raiz de 3 sobre 2. Beleza, o ponto aqui está sendo desenhado. E a aproximação aqui a gente tem com 11,33, Lembrando que o ponto aqui é só porque o software está em inglês, Então daí ele utiliza ponto para separar as casas decimais. Aqui no Brasil a gente utiliza vírgula, então eu vou falar sempre vírgula. Seguindo, a gente tem aqui na posição 4 a altura de 12, Então, na posição 4, ou seja, por x valendo 4, a altura é de 12. Próximo ponto, lá a posição 5, Perceba que na posição 5, significa que já chegou, na posição 4 foi a altura máxima, que é para
para o ângulo lá de π sobre 2, né? Ou 90 graus. E agora na posição 5 volta a descer, digamos assim, né? O valor dessa altura. Já atingiu o máximo e agora está retornando, né? No caso, na posição 5 vai repetir o valor lá de 7 mais 5 raiz de 3 sobre 2. Então aqui eu vou ser esperto e vou copiar essa expressão aqui. Então a gente tem 5, né, 5 indica o x que vale 5, ou seja, a posição 5, e a altura é 7 mais 5 raiz de 3 sobre 2. Ó, de fato aqui, né, tá na mesma linha, né, tá alinhado aqui com o ponto C, né, que indica aproximadamente 11,33. Seguindo, a gente tem na posição 6, né, a altura de 9,5, né, então, posição 6, a altura é 9,5. E na posição 7, né, quando deu meia volta, né, a gente volta até a altura de 7. Então, vamos lá. Escrevendo aqui 7,7. Opa. Tá. Agora acho que foi. Aí. Beleza? Então, com meia volta, né, tipo, a altura, né, digamos, após a roda gigante dá meia volta, ela volta a ter a altura de 7 metros, né, ali na posição 7. E na posição 8, continuando, né? Então, na posição 8, a gente vai ter a altura de 4,5 aqui, né? Então, acho que aqui, peraí, deixa eu só apagar isso. Posição 8, a gente tem a altura de 4,5. Seguindo, posição 9. Agora, né, a gente vai ter a altura de 7 menos 5 raiz de 3 sobre 2. Então, vamos lá. Posição 9, a gente tem 7 menos 5 raiz de 3, né? 5 raiz de 3 dividido por 2. Então, vamos ver aqui o nosso gráfico. Aqui, ó, beleza. E na posição 10, o que nós temos aqui na posição 10? Temos a altura mínima, que é de 2 metros. Então, posição 10, a gente tem a altura mínima, que é 2 metros. No nosso gráfico está aqui, ó. Ok? E agora volta a aumentar, né? Então, passando do terceiro quadrante para o quarto quadrante do ciclo trigonométrico, né? Então, volta a aumentar ali, né? Pensando na roda gigante ali, a gente está indo para a quarta parte, né? Fazendo uma associação com o ciclo trigonométrico, a gente está indo para o quarto quadrante, entre aspas, da roda gigante, né? Então, ali volta a aumentar o valor da altura, né? Então, vamos lá. É a posição 11, né? Posição 11 vai ser de 7 menos 5 raiz de 3 sobre 2. Na posição 11, né, a gente vai ter a altura de 7 menos 5 raiz de 3 sobre 2. Ok? Posição 12, a altura de 4,5 novamente, né? Então, aqui, ó, na posição 12, a gente tem 4,5. E por fim, na posição 13, a gente voltou, né, à nossa posição inicial, digamos assim, né, com a altura de 7 metros. Então, vamos lá. Posição 13, a gente tem a altura de 7 metros. Então, percebam, né, que ao escrever aqui, a gente plotar todos esses pontos aqui, né, que estão associando a posição à sua respectiva altura, a gente começa a ter um comportamento aqui, né, então, tipo, um comportamento de uma curva, né, que a gente, né, lembra um gráfico de uma função. E é natural pensar, né, que se a gente desse mais uma volta com essa roda gigante, né, as alturas iriam voltar a se repetirem, né? Então, né, se a gente der mais uma volta com a roda gigante, né, então o que vai acontecer? Bem, é natural, né, tipo, observar que aqui os valores da altura vão começar a se repetir, né? Então, por exemplo, aqui pro ponto, sei lá, vamos ver esse aqui, vamos achar ele aqui no janela de álgebra, ó, é a altura, a posição 15. Então, a altura 15 é o valor de 7 mais 5 raiz de 3 sobre 2, que a gente sabe que já aconteceu, né? Que é, bem, vamos pensar aqui onde vai dar, né? Graficamente é aqui, ó, a posição 3, né? Então, na posição 3 também tem 7 mais 5 raiz de 3 sobre 2. E, de fato, se a gente soma um número real 12, né? O número real e positivo
12, eu vou ter a posição 15 que tem o mesmo valor para altura. Então, se eu pego aqui o 3 e somo com 12, eu tenho 15, então o P de 3 é o mesmo que o P de 15. Ou seja, para a posição 3, eu tenho que a altura vai ser esse valor de 7 mais 5 raiz de 3 sobre 2. E também lá na posição 15, né, eu vou ter o mesmo valor para a altura. Outro exemplo, vamos ver esse daqui, ó. Por exemplo, a posição 12, né? Na posição 12, a gente tem a altura de 4,5. Então, se eu somo 12 a 12, eu vou ter 24. Então, significa que lá na posição 24, para mim ter esse comportamento periódico, né? Eu também vou ter que ter a mesma altura de 4,5. Vamos checar? Olha só, a posição 24 está aqui. E vamos ver aqui na janela de álgebra, aqui, ó, 4,5, o valor para altura. Então, esse tipo de comportamento, quando a gente percebe que uma função tem esse tipo de comportamento, que existe aqui no caso é 12, né? Mas é claro que dependendo da função vai mudar qual que é o período dela, né? Então, quando a gente percebe esse tipo de comportamento em alguma função, que existe um número que quando você soma ali ao teu x, né, qualquer x do domínio, o valor volta a se repetir, e isso acontece para qualquer x do domínio, a gente tem o que é caracterizado por função periódica. E na formalização, né, vamos subir aqui, ó. Uma função f de R em R, né, é chamada função periódica quando existe um número real positivo P, aqui eu estou chamando de P, né, mas você pode dar o nome que você quiser a esse número, tal que para todo x pertencente aos reais, ou seja, todo x lá do domínio da sua função, se você pega, né, para todo x pertencente aos reais, f de x é igual a f de x mais P, ou seja, se eu somo, eu tenho o valor x, se eu somo a esse número real, né, P, eu vou ter que f de x mais P vai ter que ser igual a f de x. Pensando nos nossos exemplos aqui, ó, 1 mais 12, 13. Então, P de 1 tem que ser igual a P de 13. Ou seja, o valor da altura na posição 1, nesse caso aqui, né, nesse nosso exemplo da roda gigante, o valor da altura na posição 1 tem que ser igual ao valor da altura na posição 13. Vamos checar? Então, aqui na posição 1, a gente tem que a altura inicial lá, que a gente sabe que é 7, né? Então, na posição 1, beleza, 7. Na posição 13, que está aqui, né? Vamos achar ela aqui na janela de álgebra, olha só. Ah, aqui foi deslocado, acho que ele mexeu um pouquinho ali na hora de arrastar os pontos, né? Beleza? Então aqui na nossa posição 13, a gente tem, e aqui também deslocou. Acho que eu devo ter clicado sem querer ali, deve ter movido, tá? Mas a altura a posição 13, eu tenho que a altura vai ser 7. Se a gente, vamos pegar um outro exemplo aqui. A gente pega esse ponto aqui, ó. Ponto da posição 11, né, que a altura é 7 menos 5 raiz de 3 sobre 2. Se a gente soma com 12, vai dar 23, né? Então vamos checar lá na posição 23, ó, 22, 23, então tá aqui. Posição 23, vamos ver se é de fato 7 menos 5 raiz de 3 sobre 2. Aqui, ó, 7 menos 5 raiz de 3 sobre 2. Então, de fato, a função que está descrevendo o comportamento da altura conforme a gente vai modificando a posição, é uma função caracterizada por ser periódica, ok? Item H. Pois bem, pessoal, então agora voltando para a nossa tabela inicial, né? Agora ali a gente também tem a questão do ângulo e da altura, né? Então agora eu vou construir aqui no software, né, mais um gráfico de uma função, dessa vez relacionando o ângulo com a altura. Então como que vai funcionar isso? Bem, aqui no nosso eixo das abscissas, né, o eixo X nesse caso, a gente vai ter os valores dos ângulos e no eixo Y a gente vai ter os valores para a altura, né? Então vamos lá. Para o ângulo 0, a altura é 7. Razoável pensar, né? Então, significa que lá na posição 1, né, que o ângulo é 0, a gente vai ter a altura de 7 metros. Então, vou plotar ele aqui, 0,7. Beleza, pronto, apareceu o nosso ponto aqui. Agora vamos ver lá para o próximo ângulo, né? O próximo ângulo é π sobre 6, né, que é referente à posição 2. Então, aqui, né, no ângulo π sobre 6, a gente tem a altura de 9,5. Então, vamos lá. Π dividido por 6. Opa, eu acho que não é esse π aqui, eu acho que é o símbolo. Aí, ó. Fica melhor, né? Π sobre 6 dividido, e a altura, né, é 9,5. Ok? Então, apareceu aqui o ponto também. E assim, né, eu vou seguir plotando todos os demais pontos, ok?
Então, com a mágica da edição, né, apareceu todos os pontos aqui, todos desenhados, né, certinho, beleza? Então temos todos os pontos, cada ponto aqui associado a um ângulo e a uma altura. Então, por exemplo, se a gente pega esse ponto L, vamos ver aqui qual que é o ângulo do ponto L, ó, é o 11π/6. E qual que é a altura? 4,5. Então aqui, esse ponto L, né, ou seja, para o ângulo de 11π/6 está associado, a gente vai ter a altura, né, sendo 4,5, né? E referente à posição, se eu não me engano, seria referente à posição 12, beleza? Então, pessoal, percebam que aqui a gente tem um comportamento similar ao que teve no gráfico anterior, né? E também é razoável a gente intuir que se a gente der mais uma volta com a roda gigante, os valores para altura vão se repetir, né? Então agora eu vou pegar e vou plotar mais alguns pontos aqui, né? Para a gente ver como é que ficaria. Pois bem, então com a mágica da edição eu já tenho todos os pontos aqui plotados também para a segunda volta. Eu só mudei a cor, né? Então a primeira volta que eu pintei de preto e agora azul para a segunda volta, né? Vejam que se eu vim aqui, vamos escolher, por exemplo, esse ponto aqui, né? Vamos achar ele aqui na janela de álgebra. Cadê? Esse ponto, ele é referente, ele tem a altura de 9,5, né? E é referente ao ângulo de 2π mais 5π/6. Se eu vim aqui nesse ponto aqui, né, que está tipo uma volta inteira da circunferência 2π para trás, né? Então vamos checar aqui, vai ter que ser o 5π/6, né? Vamos verificar aqui, ó. De fato, lá no 5π/6 a altura também é 9,5. Ou seja, nesse caso aqui, para esse gráfico, a gente tem que o nosso período da função vai ser 2π, porque se eu somar 2π a 5π/6, eu vou ter novamente essa altura, né? Então, como a gente está relacionando agora o ângulo com o valor da altura, e a gente sabe que em uma circunferência trigonométrica a volta completa, né, tem 2π, então o período vai ser 2π, porque a partir do momento que a gente pega valores maiores que 2π, a gente está começando a repetir nossos ângulos, digamos, estamos chegando àquela ideia de ângulos congruentes, né, ângulos equivalentes. Então aqui a gente tem, vamos verificar um outro exemplo, ó. Vamos pegar, sei lá, esse ponto aqui, ó. 7π/6, ele tem altura de 4,5. Se a gente somar com 2π, ele vai ter que ter altura de 4,5 também. Então vamos verificar aqui, né? Geometricamente a gente vê, vai ter que ser esse ponto equivalente. Então, cadê? Aqui, ó. Altura de 4,5 e é 2π mais 7/6, né? Que era o ângulo anterior. Então percebam que até para a primeira volta a gente tem, né, valores aqui plotados. A partir da segunda volta, os valores vão começar só a se repetir para a altura, né? Então percebam que da mesma forma que o gráfico anterior, aqui a gente também tem um comportamento periódico, tá? Onde o período é 2π nesse caso. Beleza? Esperamos que tenham gostado e aproveitado toda a resolução que fizemos aqui com vocês. Pratiquem bastante os exercícios e nos vemos na próxima aula. Até mais!